Hoje vamos desvendar uma personagem intrigante da Bíblia, Abisag. Vocês já ouviram falar dela? Se não, não se preocupem, pois vamos contar tudo sobre essa personagem enigmática. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no canal e já deixar o seu like. Vamos para a história? Abisag é mencionada no livro de 1 Reis capítulo 1 e sua história se passa no reino de Israel, mais especificamente na época do rei Davi. Mas afinal, quem foi Abisag? Abisag era uma jovem bela mulher de Sunem, que foi trazida à corte de Davi para cuidar dele em sua velhice. Ela servia como uma cuidadora para ter cuidado dele. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrando em dias, cobriam-no de vestes e mantos, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag e trouxeram ao palácio. O nome Abisag já nos intriga com seu significado do singular e curioso, que significa incerto, mas alguns estudiosos sugerem que talvez esse nome signifique algo como meu pai é andarilho ou meu pai erra. Essa jovem virgem judia da tribo de Zacar e da cidade de Sunem foi escolhida, devido à sua beleza, para assumir a posição de acompanhante e cuidadora do rei. Porém, o rei não a conheceu. A decisão de trazer Abisag para o palácio pode ter motivações médicas, psicológicas ou políticas. Poderiam ter pensado: a juventude e vigor de uma jovem donzela poderia transferir-se para o rei. No entanto, temos certeza pela escritura que a perspectiva de simplesmente aliviar o desconforto de Davi lançou essa jovem moça no papel de protagonista em uma história inesquecível. Então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Hagite o tivera depois de Absalão. Adonias contava com a ajuda de Joiabe e Abiatar o sacerdote que o seguiam. Porém, Zadok o sacerdote, e Benaia filho de Joiada, e Natã o profeta, e Simei e rei, os valentes de Davi, não estavam com Adonias. E Adonias tentou tomar o poder sem o conhecimento de Davi. Ele se proclamou rei com festividades extravagantes e celebrações, mas nem todos receberam um convite para a festa. Ele não convidou Natã o profeta, Benaia e os valentes, e a Salomão seu irmão. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias reina e que nosso senhor Davi não o sabe? Então Natã deu-lhe um conselho, dizendo: para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Então Batseba entrou no quarto onde Abisag, a sunamita, cuidava do rei já idoso, e disse: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará, e depois de mim ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reinas, Adonias? E Natã também se apresentou ao rei e confirmou as palavras de Batseba. Então Natã contou ao rei Davi tudo que Adonias tinha feito e que não os tinha convidado para a festa. E respondeu o rei Davi, disse: chamai a Batseba. E ela entrou em sua presença, e ele disse para a mãe de Salomão: como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará, e depois de mim se assentará no meu trono, em meu lugar, assim eu farei no dia de hoje. E estando ainda o rei Davi falando, e disse: chamai-me Zadok o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia filho de Joiada. Tomem convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir ao meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-a descer a Giom. E Zadok o sacerdote com Natã o profeta lhe ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão!
Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que Salomão acabara de ser constituído rei por Davi. Então se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Então Adonias temeu a Salomão, e se levantou-se e foi e pegou das pontas do altar, e fez saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará seu servo à espada. E disse Salomão: Se for um homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E depois disso ele foi para sua casa. Mas Adonias não havia desistido de sua conspiração. Pouco tempo depois, a Bíblia diz que Adonias desejou se casar com Abisague. Então ele abordou Batseba, mãe de Salomão, pedindo que ela convencesse o rei a permitir esse casamento. O pedido de Adonias, que no primeiro momento parecia ser um simples pedido inocente, na realidade escondia algo a mais. O problema é que Abisague era jovem sunamita que havia cuidado de Davi. Embora ela não tivesse se relacionado com o rei Davi, após a morte do rei, aquela jovem passou a pertencer ao harém real. Porém, o pedido de Adonias comprometia o reinado de Salomão. Tomar posse do harém do rei falecido seria um sinal de Adonias subir ao trono. Quando Batseba lhe pediu para entregar Abisague em casamento a Adonias, irritado, Salomão perguntou se ela também não queria que ele entregasse logo o reino de sua vez ao seu irmão mais velho. Então esse pedido de casamento era parte de uma grande conspiração, e autorizar essa união implicava em abrir mão de seu reino em favor aos seus opositores. O rei Salomão resolveu acabar com qualquer possibilidade de reivindicação ao trono ao ordenar que Benaia matasse Adonias. Mas Salomão não teria tranquilidade sabendo que homens tão influentes como Joabe e Abiatar eram opositores ao seu governo no meio de Israel. E Joabe ainda precisava ser punido pela forma traiçoeira, como havia matado os comandantes Abner e Amasa. Então Salomão aproveitou a oportunidade e ordenou que Benaia, o rival militar, o matasse. E expulsou o sacerdote Abiatar para Anatote. Lembrando que Adonias se proclamou rei sem a aprovação de Deus, e isso resultou que Adonias se levantou contra o propósito do próprio Deus. Pois Deus havia escolhido Salomão e não Adonias para suceder Davi, e rejeitar o propósito de Deus seria rejeitar o próprio Deus. E por fim, mais um final trágico de mais um dos filhos do rei. Adonias também foi cumprimento de que a profecia de que a espada não seria retirada da casa de Davi por causa de seu pecado cometido. Mas dentro de uma história repleta de injustiça e ações incompreensíveis de pessoas e culturas, a soberania de Deus prevalece. Sua história nos lembra que há um verdadeiro rei acima de todos os reis terrenos, soberano, justo e eterno. Se você gostou de conhecer sobre Abisague, então não se esqueça de deixar um comentário e de se inscrever no canal. Deus te abençoe e até a próxima!